Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e esse é o Meditando na Palavra. E no vídeo de hoje eu trago mais uma reflexão. E eu queria primeiramente, comentar com vocês que eu andei sumida aqui do canal nas primeiras 2 semanas do mês de fevereiro, porque realmente eu costumo gravar os vídeos conforme eu vou sentindo, do Senhor, de trazer essas meditações. São coisas que normalmente me marcam muito, são ensinamentos que o Senhor vai colocando, vai assentando no meu coração, e conforme eu vou sentindo a necessidade, eu venho trazendo, essas meditações, essas reflexões da palavra aqui pro canal. E aí, como no início do mês eu estava muito envolvida com algumas leituras e refletindo muito a respeito desse ano de 2022 e das coisas que eu quero trazer aqui pro canal, sempre buscando o direcionamento do Senhor, eu acabei ficando sem gravar nenhum vídeo. E inclusive, assim, se vocês começarem a perceber que algumas semanas vai estar sem vídeo no canal, quero que vocês saibam que é por conta disso. Então, eu não criei esse canal do Meditando na Palavra para ser um canal como os outros canais que sempre tem alguma coisa publicada todas as semanas, mas eu criei mesmo para ser um canal em que eu vou estar compartilhando aquilo que o Senhor for colocando no meu coração, conforme o Senhor for colocando no meu coração, mais do que simplesmente produzir um vídeo para ganhar número de visualizações, o meu principal desejo e objetivo com esses vídeos é de realmente trazer uma mensagem que possa fazer sentido para vocês e que possa edificar e abençoar a vida de vocês, assim como essas mensagens que eu trago, elas primeiramente me abençoam, me ensinam, me instruem, me exortam, que da mesma forma seja para a vida de vocês. Bom, gente, no vídeo de hoje, então, eu queria trazer uma reflexão para vocês de uma passagem que está presente no livro de 2 Reis, que ocorre com o rei Ezequias. Está entre o capítulo 18 e o capítulo 19 de 2 Reis. Eu sugiro a você que você faça a leitura desses 2 capítulos para você conseguir entender melhor e para você poder meditar sobre as verdades que são descritas nessas 2 passagens. Mas basicamente o cenário era de que o rei que governava sobre o trono de Judá era o rei Ezequias, e durante o seu reinado ele recebeu então uma ameaça de invasão pelo rei Senaqueribe, que era um rei da Assíria. Esse rei ele envia uma carta para Ezequias ameaçando e também debochando do poder do Deus de Israel, dizendo para Ezequias que ele não deveria confiar que Deus poderia livrá-los, porque eles já tinham vencido todas as outras nações que eles tinham lutado contra, e que com Judá não seria diferente. Por mais que Judá cresce no Senhor, ele não seria capaz de livrar eles das mãos dos assírios. Então, o cenário que se apresenta para Ezequias é esse cenário de trevas, é um cenário de ameaça de invasão. O povo está ali com medo, mas eles escolhem ficar em silêncio e deixar que Ezequias tomasse a decisão do que deveria ser feito. Sabe, Ezequias, ele era rei de Judá e ele poderia ter tomado uma atitude humana. Ele poderia ter pensado assim: já que esse rei está me ameaçando, então eu vou entrar em contato com as outras nações para ver o que a gente pode fazer, se algum deles pode me apoiar. Ele poderia ter pensado em organizar o seu exército, em ver quais eram as suas forças, em tentar proteger a cidade, em fazer planos de guerra. Ele poderia ter feito tudo isso, mas esse homem tem uma atitude que é louvável. Ao invés de ele buscar fazer com a força do braço dele, buscar tentar salvar o povo de Judá, a Jerusalém da invasão da Síria, ele escolhe buscar a ajuda do Senhor. Ele pega essa carta que ele recebe, essa ameaça de invasão, ele sobe até o templo do Senhor e ele se prostra diante do Senhor com essa carta e apresenta para o Senhor essa carta. E ele fala para o Senhor: ó Senhor, nós estamos sendo ameaçados de invasão. E esse rei, ele não está indo contra mim ou contra Judá, mas ele está indo contra o Senhor. Então tá aqui, eu estou te apresentando essa carta que nós recebemos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos livre, que o Senhor nos liberte, que o Senhor faça a sua vontade. Essa é a atitude que Ezequias, ao invés de tentar resolver essa situação com as próprias mãos, lutando com a sua própria força, Ezequias ele percebeu que o único que poderia livrá-los das mãos dos assírios seria o Senhor. E ele escolheu se colocar diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor e entregar toda aquela situação para o Senhor, confiando de que o Senhor iria resolver. E da mesma forma, gente, nós podemos fazer a mesma coisa nos nossos dias, sabe? Nós temos visto muitas coisas acontecendo, nós enfrentamos uma pandemia, mas com a graça de Deus nós estamos bem, estamos vivos. Se você está vendo esse vídeo porque você, o Senhor te sustentou até aqui. E muitas vezes a gente enfrenta situações que não estão no nosso controle, que fogem do nosso controle.
Claro que existem situações no nosso dia a dia, na nossa vida, que o próprio Senhor vai nos dar a condição da gente vencer. Através do Espírito Santo, Ele vai nos capacitar para que a gente possa superar aquela situação, vencer aqueles problemas. Mas tem algumas situações que somente o Senhor pode resolver. E muitas vezes a gente fica se apegando e tentando com a nossa própria força resolver essas situações. Quando na verdade nós deveríamos fazer a mesma coisa que esse rei nos ensina. Nos colocarmos diante do Senhor e entregarmos todas essas situações para o Senhor, confiando de que Ele mesmo tem poder para mudar a situação. Sabe o que é mais bacana de perceber nessa história? Ezequias orou ao Senhor, entregando essa situação para ele, e o Senhor livrou o povo da invasão da Síria. Inclusive, no capítulo 19, no 35, fala assim: naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, o rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Esse mesmo rei que estava se ensoberbecendo e falando que ia fazer, que ia acontecer, que o Deus de Israel não ia poder contra eles, ele foi humilhado pelo próprio Senhor. O Senhor enviou seu anjo e esse anjo devastou o exército assírio, libertando o povo de Judá da invasão, da ameaça de invasão da Assíria. Da mesma forma, gente, quando nós entregamos as situações que nós não temos controle para o Senhor e nós descansamos confiando que o Senhor está cuidando dos nossos assuntos, o Senhor vai e o Senhor age. Nós podemos entregar tudo aos pés do Senhor. Nossos medos, inseguranças, as dificuldades que a gente está vivendo, nós podemos contar para Ele as nossas tristezas e as nossas alegrias, porque Ele é um Deus que deseja se aproximar da gente, deseja se relacionar com a gente, e a gente tem essa liberdade por meio de Cristo Jesus. O Senhor não deseja nos ver aflitos por situações que nós não podemos resolver, mas Ele tem a solução para isso. E tudo que Ele espera da gente é que a gente tenha essa disponibilidade de entregar essas situações, de confiar de que Ele vai cuidar de nós. Então, como é que nós podemos aplicar na prática esse ensinamento, né? Essa lição valiosa que nós aprendemos com o rei Ezequias? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é refletir. O que é que tem tirado o nosso sono, o que é que a gente tem se preocupado e se essa situação é uma situação que a gente tem condição de resolver ou não. O segundo passo é nós entregarmos ao Senhor, nós falarmos, abrirmos o nosso coração para Ele e dizermos para Ele que nós estamos aflitos, angustiados, preocupados com essa situação e entregar para Ele essa situação, pedindo que Ele haja em nosso favor. E não menos importante, né, gente? A gente sempre agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele ainda fará. Porque quando nós mantemos essa atmosfera de gratidão, né? Isso nos torna mais leves, pessoas mais alegres, e o Senhor deseja nos ver bem. Bom, gente, essa era a meditação que eu tinha para o dia de hoje. A minha oração é para que nós possamos ser, assim como o rei Ezequias, pessoas que vão estar indo até a presença de Deus e entregando para Ele as situações, para que Ele possa nos auxiliar a resolver e também para que Ele possa agir nas situações que a gente não tem poder, né, não tem controle para resolver. Hoje eu vou ficando por aqui, um beijo grande, que Deus te abençoe muito, tenha uma excelente semana e até mais.